Fala Besourados, estou aqui com mais um vídeo aí para vocês, tá? Hoje é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo que eu vou passar aqui alguns exemplos, né? Tentar explicar de alguma forma aí como funcionam as peças práticas, tá? As peças que estão, que o futuro aí policial, né? Principalmente os oficiais vão precisar desenvolver, tá? Por quê? Qual a intenção desse vídeo? Esse vídeo é um pedido de um colega aqui do canal, tá? Vai fazer o concurso da PM de Rondônia, tá bom? Então a PM de Rondônia tá com um concurso aberto aí para oficial da PM, tá? A prova é dia 9 de outubro, salvo engano. E esse concurso vai cobrar na segunda fase aí, ou melhor dizendo, na prova discursiva, peça prática, tá? Além de 4 questões, salvo engano, relacionadas ao conteúdo do edital, tá certo? Então é uma banca, a banca é a banca Sebrasp, ela deu uma loqueada, vamos dizer assim, né? Porque geralmente a gente vê essas peças práticas em concursos de nível jurídico, como magistratura, MP, defensoria pública, procuradorias, né, estaduais, AGU, né? A gente vê bastante peças, mas para a PM é difícil se ver uma banca cobrando peças práticas, tá? Eu acredito que possa ser uma tendência aí daqui para frente, né? Até porque o policial militar ele precisa ter esse conhecimento jurídico, principalmente os oficiais, né? Porque eles vão presidir inquéritos policiais militares, né? Eles vão presidir autos de prisão em flagrante, tá? Eles vão precisar conduzir esses procedimentos, então é necessário que eles tenham também esse conhecimento. Então, de certa forma, é até louvável aí da banca trazer esse conteúdo, tá? O que não é louvável é que pouca gente tem essa pegada, né? Geralmente a gente estuda mais para prova objetiva, eventualmente uma redação, uma questão discursiva, mas peça prática em si foi uma questão que realmente pegou todo mundo de surpresa, tá? Inclusive eu confesso para vocês que esse concurso não estava no meu radar, né? Confesso também que não sabia do certame, mas por pedido do colega aí, do Oziel, eu vou fazer a gravação desse vídeo aqui, trouxe alguns exemplos práticos de peças processuais, tá? Que podem cair, ele fez um pedido especial aí pra gente tratar sobre auto de prisão em flagrante e o pedido de prisão preventiva por parte, né, do encarregado do inquérito policial ou do presidente do auto de prisão em flagrante, tá? Então eu vou trazer alguns exemplos práticos, tá? Alguns modelos que vão ficar disponíveis no grupo do Telegram, tá? E um exemplo prático, um caso real de lavratura de auto de prisão em flagrante para vocês verem as minúcias, verem como é que funciona, ver que na verdade não tem muita regra nem muito segredo, tá? Existem alguns requisitos, alguns pontos essenciais que a lei exige, tá? Que o Código de Processo Penal Militar exige, mas não há assim uma formalidade, não há um padrão, um modelo padrão, tá? Até porque a maioria das polícias, tá? As polícias militares, principalmente, né? E Exército, Marinha, Força Aérea, eles têm os seus modelos próprios, né? Tem seus regulamentos próprios, seus modelos de ofício, seus modelos de termos, seus modelos de autos. Então é bom você ficar ligado nisso aí também, tá bom? Então sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês o primeiro modelo que eu trouxe, tá? O modelo aqui, eu preparei esse modelo já com o timbre aqui do estado de Rondônia, tá? Do governo de Rondônia, justamente pra gente já criar esse clima aí, né? Então ele vai ter o cabeçalho normal, tá? Esse cabeçalho normal, de novo, né? Eu quero deixar claro para vocês aqui. Na peça prática, na peça que você eventualmente tiver que fazer aí na sua prova, você não precisa se apegar a algumas formas de escrever, entendeu? Você não precisa se apegar a algumas formas de posição aqui dos itens dentro do texto, do corpo do texto, tá? O que você precisa ter em mente é que existem elementos, tá? Que a própria legislação, que o próprio Código de Processo Penal Militar exige e eles precisam necessariamente estar inseridos, tá? Na tua peça, tá bom? Então você não vai fazer uma peça, por exemplo, um auto de prisão em flagrante, sem determinar um condutor, tá? Sem determinar quem são as testemunhas, sem fazer um resumo do fato, tá bom? Então tem alguns elementos, tá? Alguns elementos que você precisa necessariamente colocar dentro da sua peça para que ela não seja nula, tá? Para que ela não seja julgada como nula, tá ok? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: se você escrever aqui começou com aos dias, tá? Vocês podem reparar aqui, ó, aos dias tal, certo?
Então começou aos dias, né? Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2022. Se eu começar a minha peça aqui escrevendo no dia 22 de julho, tá? Isso não vai fazer diferença, tá? Então se eu colocar aos dias ou no dia, tá? Isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você esquecer de algum elemento básico do auto de prisão em flagrante, tá? Que é nome de condutor, nome de testemunha, tá? O fato que está sendo imputado àquele sujeito, àquele indivíduo, tá bom? Podemos citar outro exemplo também, a questão do depoimento em si, né, das testemunhas, depoimento em si dos investigados, se for mais de um, né, do ofendido, enfim, se tiver um ofendido, tá? Então esses elementos você não pode esquecer, tá bom? Então, mais ou menos a estrutura é essa daqui que vocês estão enxergando, tá? Então eu começo colocando aqui o dia, tá? O lugar em que se passa, tá bom? O lugar em que se passa, a autoridade aqui, ó, o nome e o posto da autoridade militar a que for apresentado o preso, tá bom? Então, por exemplo, você é um oficial de dia. Digamos que você seja um oficial de dia ali, ou você é o que a gente na Polícia Militar geralmente chama de CPU, né, que é o comandante de policiamento de unidade, né? Aquele oficial que é responsável pelo policiamento naquele plantão ali, tá? É apresentado para você um preso em flagrante, um militar que é preso em flagrante. Por exemplo, um policial militar que estava na sua patrulha e é flagrado cometendo algum crime. Ele tem que ser apresentado para a autoridade policial militar do momento ali, tá bom? Se for o comandante do batalhão que estiver lá, apresenta para o comandante do batalhão, né? Mas vamos dizer que seja um flagrante perpetrado aí na madrugada, né? Quem está na madrugada trabalhando geralmente é quem está no plantão. Quem está no plantão é o oficial de dia, né? A gente costuma falava no exército oficial de dia, mas as polícias militares conhecem como o CPU, que é o comandante de policiamento da unidade, tá? O oficial responsável ali por comandar o policiamento naquela ocasião, tá? Então ele vai ser apresentado a esse oficial. Quando ele é apresentado esse oficial, é o seu nome que vai estar aqui, tá? Você que vai ser aprovado no concurso da PM de Rondônia aí, vai ser oficial, é o seu nome que vai constar aqui, tá bom? Aí, outro ponto importante é colocar aqui o escrivão, tá, pessoal? Tá, ó, comigo, a qualificação do sujeito, né, é servindo de escrivão, tá bom? Então eu preciso ter um escrivão, tá? Eu preciso ter um escrivão. Presta atenção nesse detalhe, segura a mão aqui e presta atenção. Se esse autuado em flagrante, tá? Se esse flagranteado, se esse indiciado, no caso aqui não é indiciado ainda porque não teve inquérito policial, né? Mas se essa pessoa que foi conduzida a uma autoridade policial militar por ter cometido algum crime em flagrante, ele for um oficial, tá? Se ele for um oficial, beleza? Se ele for um oficial, se ele for um tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, quem vai presidir o auto de prisão em flagrante tem que ser um militar superior a ele. Tá bom? Então tem que ser um oficial superior. Então vamos dizer que o flagranteado seja um tenente. Quem vai presidir esse inquérito policial vai ser um capitão, tá? E o escrivão, muita atenção nesse detalhe, tá, pessoal? O escrivão, tá? O escrivão tem que ser necessariamente um oficial também, tá bom? Quando esse flagranteado for um praça, for alguém, um praça, né? Cabo, soldado, sargento, subtenente, quando ele for um praça, aí eu posso ter como escrivão, tá? Eu posso ter como escrivão um sargento, a partir de um sargento, tá? Então, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, tá? Até um subtenente, que seja, beleza? O fato de, presta atenção também nesse detalhe, o fato de o escrivão ser mais moderno do que o flagranteado, tá? O que é o mais moderno? É aquele escrivão que, por exemplo, o flagranteado é um primeiro sargento. O escrivão é um terceiro sargento. Isso não invalida o auto de prisão em flagrante e não invalida o inquérito policial militar, tá bom? A única exigência que a lei faz é que quando o flagranteado, quando o indiciado ou o flagranteado no caso do auto de prisão em flagrante for um oficial, o escrivão tem que ser necessariamente também um oficial, tem que ser do quadro de oficiais, tá bom? Se ele for um praça, aí pode ser também do quadro de praça sem problema nenhum, tá bom? O que não pode acontecer, detalhe, veja bem, o que não pode acontecer é o militar que vai conduzir, tá? Que vai conduzir o auto de prisão em flagrante, que vai ser o presidente, a gente costuma chamar de presidente, né, do auto de prisão em flagrante, ele não pode ser mais moderno do que o flagranteado, tá?
ele tem que ser mais antigo, tá bom? Ele tem que ser mais antigo, tá? De preferência, um posto a mais. Se não tiver a possibilidade de ser um posto a mais, aí ele pode ser do mesmo posto, mas pelo menos mais antigo, tá bom? Pelo menos mais tempo no posto do que aquele flagranteado, tá bom? Então, se nós temos um capitão, vamos pegar um posto alto aí, né? Um capitão foi preso aqui em flagrante, tá? Foi conduzido à presença de um militar. Vamos dizer que no dia ali, o único militar que estava era um tenente, tá? Então eu preciso chamar um militar mais antigo, tá bom? Que o capitão, para que ele possa presidir esse procedimento, tá? Então um militar não pode ser investigado por um militar com patente, né? Ou melhor dizendo, com posto, com graduação menor do que a dele, tá? Isso é uma regra do CPPM, tá certo? Então aqui o auto de prisão em flagrante segue, tá? Ele continua seguindo aqui. O condutor foi advertido. Então o condutor, nós temos 3 figuras principais aqui dentro de um auto de prisão em flagrante, tá? Nós temos o condutor, nós temos a testemunha e nós temos o próprio conduzido, tá bom? Essas são as 3 figuras principais, eu julgo principais aqui dentro de um auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque o condutor, tá? É aquele que conduz, é aquele que encaminha aquele preso para a autoridade policial competente, tá bom? Então, digamos que naquele exemplo que eu dei lá, que o militar, o policial foi flagrado cometendo algum crime na madrugada lá. Quem plotou ele, né? Quem foi lá e identificou que ele cometeu o crime, tá? Vamos dizer que seja um soldado. E um sargento lá, o sargento de dia, ou o sargento estava passando no momento, enfim, dependendo da situação, N exemplos podem acontecer aí, mas pegou esse soldado, conduziu ele até a autoridade competente, tá bom? Então esse é o condutor, esse condutor vai ser ouvido, tá? Ele vai ser ouvido. Depois a gente vai ver também que é um direito, tá? É um direito constitucional também, um direito legal do preso, tá? Saber quem foi o condutor, né? Quem o conduziu até a autoridade competente, tá? Preso, quem é a testemunha, tá? E o fato que está sendo imputado a ele, tá? Então isso não pode deixar de acontecer. Fechou? Então nós temos aqui, ó, o condutor, tá? A qualificação, ele vai ser advertido, né? Nos termos dos artigos 343 e 346 do CPM, tá? Sobre a questão de falso testemunho e os impedimentos para que ele testemunhe, tá? Essas são as questões. Informou não ser parente, amigo, íntimo, isso aqui é só um modelo, tá, pessoal? Então, por exemplo, isso aqui poderia ser suprimido. Eu poderia só constar aqui, na minha peça prática lá, que ele foi advertido das imposições legais, por questão de impedimento, suspeição, entendeu? E ponto, tá bom? Não preciso referenciar os artigos, inclusive aqui eu preciso só, eu poderia acrescentar aqui só que ele foi advertido dos impedimentos legais para que ele prestasse o depoimento, tá bom? Então, eu colocando essa frase, o condutor for advertido dos impedimentos legais, já é o suficiente, tá? Eu não preciso colocar tudo isso aqui de forma completa. Por isso que isso aqui é só um modelo, tá? É só uma forma, um formato que você pode seguir. Disse que, então ele vai resumir os fatos, a declaração, né? Tudo aquilo lá. Isso aqui vai ficar disponível para vocês, tá, pessoal? Tô mostrando mais ou menos a estrutura aqui, ó. E nada mais sendo perguntado e nada mais tendo a informar, foi encerrado o seu depoimento, tá bom? Então encerrou o depoimento. Em seguida, apresente a primeira testemunha. Então nós temos uma outra testemunha, nós temos o condutor e a testemunha, tá? Vocês vão perceber na praxe diária, quando você passar no concurso lá que estiver patrulhando, vocês vão perceber que muitas vezes, comumente, o que tem se adotado, né? O que as polícias fazem? Quando você vai trabalhar em dupla, né? No mínimo em dupla, com o seu parceiro de viatura, quando vocês se deparam com uma situação de flagrante, um dos militares, um dos policiais é escolhido como condutor e o outro como testemunha, é ouvido como testemunha, tá? Além de outras testemunhas que possam advir, né? Às vezes está numa confusão generalizada ali, pegou uma testemunha, enfim. Mas quando for uma situação que tá só o policial, só os 2 policiais, eu flagrantado, que não existe mais ninguém ali, né? Uma situação de flagrância de porte de droga, por exemplo, né? Aí esse policial, um dos policiais é apresentado como condutor e outro policial, o segundo policial, é apresentado como testemunha, tá? Isso é uma praxe, isso se utiliza com muita frequência na prática, tá bom? Então nós temos a testemunha, pode ser mais de uma, não tem problema, quantos forem, tá? Vai também advertir as testemunhas dos impedimentos legais para ela testemunhar, tá bom? Ela vai prestar o que ela tinha que falar, tá? Vai ouvir aqui
o ofendido, tá? Quando houver um ofendido, se houver uma vítima, né? Alguns crimes não prevê vítima, né? Na verdade, a vítima é abstrata, né? Por exemplo, o tráfico de drogas, não existe uma vítima específica, porque a vítima é o próprio Estado, né? Então o Estado não vai vir aqui prestar o depoimento, por óbvio, né? Então se tiver uma vítima, por exemplo, um crime de lesão corporal, um crime de roubo, um crime de violência contra o superior, por exemplo, que acontece bastante, vou ouvir aqui o ofendido, vou ouvir o superior na condição de ofendido ou de vítima. Tá? Vai advertir ele também, ele vai falar, vai dar uns impedimentos legais para ele, vai advertir que se ele for parente, se ele for, né, cônjuge do acusado, ele não presta o compromisso de falar a verdade, tá? Então todas essas questões. Nada mais sendo perguntado, ó, então informar, encerrado o depoimento. Aí em seguida, por último, tá? Esse aqui é o último ato, eu vou ouvir o indiciado, tá bom? Então o indiciado vai. Ele tem que ser advertido, tá? Aqui é muito importante, ó. Então vamos destacar aqui. O indiciado, ele precisa ser advertido aqui, ó. Tá? Ó, em seguida, presente o indiciado, sendo-lhe informado que seus direitos constitucionais de respeito à sua integridade física e moral, ao silêncio, à assistência ao advogado da sua família, à comunicação da prisão à pessoa de sua família ou qualquer outra indicada, ao de conhecer a identidade dos responsáveis pela sua prisão, assim como o seu direito legal de não produzir, ó, então aqui a segunda parte, ó, seu direito legal de não produzir prova que o incrimine ou um cônjuge, ascendente, descendente, irmão, enfim, irmão, paramos aqui, certo? Então, esse preso, tá? Esse autuado, ele precisa ser advertido dos direitos constitucionais dele, tá? Inclusive, em muitos modelos você vai encontrar um termo de consentimento, tá? Um termo especificando e assinado por esse indiciado, dizendo que ele foi cientificado dos direitos dele, tá bom? Então, isso é muito importante também e acontece muito na prática. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, tá ali, ó. Declarou chamar-se a qualificação desse acusado, tá? Ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção, diz que, daí ele vai dizer tudo que ele segue ali, tá? Esse é o modelo, tá, pessoal? No final, ele vai falar que não tem mais o que falar, tá bom? Então, o escrivão vai encerrar o termo aqui, vai encerrar o auto, né? Dizendo o seguinte, ó. Que assina o condutor, as testemunhas, ofendido ou a vítima, né? O escrivão também assina e no final nós temos aqui, ó, as assinaturas de todas as pessoas, tá? Isso aqui, pessoal, é uma regra do artigo 245 do CPPM, tá? O artigo 245 do CPPM determina dessa forma, que todos os depoimentos, todas as informações relativas ao depoimento do condutor, da testemunha, do ofendido, se houver ofendido, e do indiciado, serão colocados num só documento, como acontece aqui, ó. Você viu que ele emendou, né? Ele veio do condutor, ele já emendou na testemunha, já emendou no ofendido, já emendou no indiciado, tá? E no final todo mundo assinou. Todo mundo quem aqui? Assina o escrivão, assina o encarregado do auto de prisão em flagrante, assina as testemunhas, tá? Assina o ofendido, assina o condutor e assina o indiciado. Todo mundo assina esse mesmo documento aqui. Eu já vou mostrar um exemplo na prática para vocês, tá? Mas é só para vocês pegarem a sacada do negócio aqui. Tá certo? Então esse é um modelinho de auto de prisão em flagrante, tá? Esse aqui é só o auto, tá bom? Dentro do auto de prisão em flagrante, nós temos alguns documentos que compõem o auto de prisão em flagrante, tá? Esse aqui é um exemplo, tá? Não é o final esse aqui, tá bom? Porque o final ele se dá com o relatório. Mas esse aqui, vamos dizer que é o documento mais importante, porque basicamente traz as informações dos fatos ocorridos, quem é o indiciado, quem é o ofendido, se houver ofendido, quem é o condutor, quem é a testemunha e o que eles falaram. Então esse aqui, basicamente, é o documento mais importante que compõe o auto de prisão em flagrante. Mas o auto de prisão em flagrante, ele é um compilado de documentos, tá? Nós temos a nota de culpa, que é um documento importantíssimo também, tá? Nós temos o termo de compromisso do escrivão, nós temos a portaria, tá? Geralmente na portaria que eu abro esse auto de prisão em flagrante e geralmente na portaria eu também já faço a designação do escrivão, ou eu posso fazer a designação do escrivão por termo próprio também, não tem problema nenhum, tá? Então existem outros documentos, né? Por exemplo, digamos que seja uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, tá? Ou por porte de droga. Eu tenho ali o laudo, né, de constatação da droga, o laudo provisório de constatação da droga, né? Eu tenho, de repente, algum auto de apreensão, apreendi algum objeto, eu tenho um auto de apreensão desse objeto, tá bom? Então existe uma gama grande de documentos que podem compor um auto de prisão em flagrante, tá bom? Então o auto de prisão em flagrante não é só esse documento que está aqui, tá? Ele é um compilado de documentos, existem outros documentos que são, talvez, de importância
menor, talvez para sua prova, tá? Talvez esse aqui seja o documento de importância maior, tá? Mas não se descuide de olhar quais são os documentos também que podem compor o auto de prisão em flagrante, tá bom? Eu trouxe alguns modelos aqui também, desses outros documentos que podem compor, né? Então, basicamente é esse aqui, tá? Esse aqui é um modelão do que é o auto de prisão em flagrante. Beleza? Essas informações têm que necessariamente constar, tá? O fato, o condutor, a testemunha, o ofendido, se houver, tá? E o interrogatório do indiciado, beleza? Aí agora nós vamos para um outro modelo aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês também um modelo, a pedido também aí do Oziel, do nosso colega aí do canal, que a aposta, tá? A aposta para essa prova é que caia ou o pedido de prisão preventiva, né? Formulado pela autoridade policial militar, ou o auto de prisão em flagrante, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui um exemplo, um modelo do que pode ser um pedido de prisão preventiva, tá? Esse modelo aqui se dá por forma de ofício, tá bom? Se dá por forma de ofício. Geralmente é assim que você vai encontrar na prática, tá? Até porque o tenente ali que está conduzindo o auto de prisão em flagrante, ele não é um membro do Poder Judiciário, ele não é um membro, como é que eu posso colocar? Ele não é uma figura que geralmente pleiteia algo para o juiz, tá? Então ele não vai fazer esse requerimento em forma de peça, né? Não vai fazer esse requerimento em forma de excelentíssimo senhor juiz, né? Como se faz o promotor de justiça ou como faz a defesa no caso da revogação da preventiva, né? Então, geralmente, o que vai acontecer é que esses pedidos sejam feitos em forma de ofício, tá? Então eu oficio a autoridade judiciária para que ela proceda com a determinação da prisão preventiva, se for o caso, né? Então aqui um exemplo, tá? Esse aqui é um modelo, tá, pessoal? De novo ele está timbrado, né? Eu vou colocar o ofício, a sigla do órgão, tá bom? A data aqui, o local, beleza? Aí eu vou começar ali, ó, a sua excelência, o senhor, tá? Eu coloco o nome do juiz, tá bom? Juiz de direito da Auditoria da Justiça Militar do Estado tal, tá bom? Então vamos dizer que no seu estado aí tenha Justiça Militar estadual, tá? Instaurada, né? O órgão exista e ali tem 1, 2, 3, 4, seja lá quantas forem as auditorias. Então eu coloco aqui qual que é a auditoria, para onde que ela vai, eu vou endereçar ela, tá bom? Ou você pode colocar de forma genérica também, se você não souber para onde isso vai, né? Então eu posso colocar juiz de direito da Auditoria da Justiça Militar do Estado tal, tá? Até porque esse ofício vai ser distribuído e pode cair qualquer auditoria, beleza? Mas se você souber uma auditoria, você coloca aqui. Na sua prova você não coloca nada, lógico, tá, pessoal? Você não vai identificar, você vai deixar um espacinho, tá? Você pode deixar esse espacinho aqui para lembrar, tá? O examinador ali que você sabe que existe diferença. Pode ter a primeira auditoria, pode ter a segunda, pode ter a terceira. Você não pode colocar aqui o endereço certo, tá? Até porque isso pode configurar uma identificação da sua prova e você ser reprovado por causa disso. Beleza? Então não coloque identificação nenhuma na sua prova, tá? Presta atenção nisso. Não coloque identificação nenhuma na sua prova, tá bom? Não coloque identificação de auditoria militar. Não coloque número de ofício, tá bom? Não coloque nome de ninguém. Não coloque. Faça tudo de forma abstrata, tá? De forma abstrata, de forma genérica, para você não configurar uma identificação da sua prova e você acabar perdendo a prova por causa disso, tá bom? Então endereçou aqui, ó, colocou para quem que é. Aqui você pode colocar um breve prefácio aqui dizendo, né, que o assunto é o que? Prisão preventiva, né? A solicitação de prisão preventiva. Os anexos, você pode colocar os documentos que você entende pertinentes aí, tá? Você pode ter um campo de anexo, pode ou não pode ter também, tá? Esse aqui, como reformulando, esse aqui é um... Reformulando não. Confirmando, né, para vocês aqui que isso aqui é só um modelo, tá, pessoal? É só um modelo, não é um padrão a ser seguido, tá bom? É um modelo que pode acontecer, tá bom? Vai acontecer geralmente nesses formatos aqui, tá? Aí eu coloco de novo, né, senhor juiz, direito da Auditoria da Justiça Militar do Estado tal, tá? Aqui você não coloca Estado também, a não ser que a sua questão traga o Estado, tá? Se o enunciado da sua questão trouxer o Estado, tal fato aconteceu no Estado de Rondônia, você pode colocar que é o Estado de Rondônia aqui, que não vai configurar a identificação na sua prova, tá? Até porque a própria questão trouxe que é o Estado de Rondônia. O que você não pode colocar é que o comando da sua questão traga, no Estado X, como geralmente às vezes acontece, né? No estado, a Polícia Militar do Estado X. Aí você vem aqui, em vez de colocar o Estado X, ou não colocar nada, você coloca o Estado de Rondônia. Aí você já fez uma identificação errada, tá bom? Então, cuidado com esse detalhe também, não faça isso na sua prova. Ó, então ele vai solicitar, tá? Ele vai solicitar, Vossa Excelência quem? O juiz.
de acordo com o artigo 254 do CPPM, tá? O artigo que prevê a possibilidade da prisão preventiva, tá bom? Determinar, ó, a prisão preventiva do... Aí vai qualificar o indiciado, tá? Necessariamente você precisa qualificar o indiciado, beleza? Você tem que qualificar o indiciado, tá? Se for um inquérito policial militar, né? Se já tiver número, você coloca, né? O número do inquérito policial militar, tá? Se for só por portaria, você já coloca a portaria, tá bom? Coloca a data que ele foi instaurado, tá? E a autoridade nomeante. O que é essa autoridade nomeante, pessoal? A autoridade nomeante funciona assim, ó. A regra, tá? A regra é que o inquérito policial militar, ele tem que ser conduzido, ele tem que ser presidido, ele tem que ser tocado, vamos dizer na gíria aí, né, popular, ele tem que ser tocado, tem que ser levado à frente pelo comandante da unidade, tá? É isso que determina o CPPM, tá bom? Então, se você pertence ao batalhão X, tá? Da Polícia Militar de Rondônia, beleza? Vamos dizer lá, o primeiro batalhão de Polícia Militar do estado de Rondônia. Se você pertence ao batalhão, primeiro batalhão, o primeiro batalhão é comandado por um oficial, tá? Ele vai ser geralmente um coronel, um tenente-coronel ou um coronel, né? Às vezes, se for um batalhão menor, às vezes pode até ser um major, ou em unidades menores ainda pode até ser um capitão, tá? Mas vai ser um oficial com certeza, tá bom? Então, esse coronel, esse tenente-coronel, que é o comandante do batalhão, é ele que é a autoridade competente para conduzir inquérito policial militar, tá bom? Ele é a autoridade competente, é a competência privativa dele. Ele compete ao comandante da unidade conduzir, ao comandante, não é nem ao subcomandante, tá? Detalhe, é o comandante da unidade conduzir os inquéritos policiais militares a distritos daquela unidade, né? Subordinados àquela unidade, que aconteceram relativos àquela unidade. O que acontece é o seguinte, o próprio CPPM também prevê que esse militar, esse coronel, esse tenente-coronel, que é o comandante do batalhão, que é o responsável por conduzir o inquérito policial militar, ele pode delegar essa função para um oficial da ativa, tá bom? Então é isso que acontece muitas vezes. Pensa o seguinte, de forma prática, não seria viável, logisticamente falando, e de forma também pela questão da hierarquia, disciplina militar, né? Que o coronel, o tenente-coronel, conduza todos os inquéritos policiais militares. Ele não teria condições de fazer isso, porque ele ia ficar só conduzindo o inquérito policial militar, né? Então ele tem outras funções, ele tem que comandar a tropa, ele tem que resolver questões administrativas também do corpo da tropa, certo? Então ele delega essa função para o oficial da ativa, para um tenente geralmente, tá? Então pega o tenente mais novinho ali, soca nele, o inquérito policial e ó, se vira com o inquérito policial aí, certo? Então é isso que acontece. Quem vai fazer o pedido da prisão preventiva é o encarregado do inquérito, tá? Então aqui no final você coloca aqui, ó. Até coloca aqui, ó, assinatura do encarregado do IPM, tá? Então quem faz o pedido de prisão preventiva é o encarregado do IPM, tá bom? Por quê? Porque uma vez que o oficial ali, comandante da unidade, delegou a função dele para esse oficial aqui, ele dentro desse inquérito policial, ele é o encarregado do inquérito policial, ele é a autoridade competente, tá bom? Vocês vão ver também na prática que ao final do inquérito policial militar, esse encarregado ele precisa redigir um relatório, tá? Que é o relatório das investigações. O que foi feito dentro desse inquérito policial militar? Foram ouvidas tais testemunhas, foram realizadas tais diligências, tá? E por fim, o encarregado do inquérito policial militar, esse oficial, esse tenente, ou pode ser um capitão, pode ser um major, mas enfim, esse oficial, ele realiza um relatório dizendo o seguinte, ó, diante de tudo isso que aconteceu, eu opino, tá? Ele opina pelo indiciamento do fulano de tal, tá? Ele opina ele atribui autoria e materialidade ao fulano de tal, tá? Se ele entender que não tem elementos suficientes, ele coloca lá no relatório dele que ele acha que não tem elementos suficientes para indicar com grau de certeza, né, mínimo, os indícios de autoria e materialidade àquele fulano que estava sendo investigado, tá bom? Esse relatório, ele vai para o comandante do batalhão, tá? Que é a autoridade competente. Então esse relatório ele precisa necessariamente ir para a autoridade competente, que é quem delegou essa função a esse tenente, para que ele homologue essa determinação, para que ele homologue esse relatório, tá bom? Ele pode rechaçar também, então pode acontecer do tenente opinar que houve crime, sim, que aquele cara cometeu o crime, tá verificado que ele cometeu o crime. Aí o comandante analisa, olha e acha que não, daí ele dá uma decisão dizendo que não.
vale qual? Vale a decisão da autoridade competente, que é o comandante, tá bom? Por quê? Porque lá atrás, quando ele delegou a função para esse tenente, ele só delegou a função dele conduzir o inquérito policial militar, tá bom? Mas decidir sobre indiciamento ou não, ainda compete a ele, tá bom? Decidir sobre se esse sujeito cometeu o mesmo crime ou não, ainda compete à autoridade competente ali, que é o comandante da unidade, tá certo? Então tá aqui, ó. Eu vou pedir para o juiz, tá? A prisão preventiva com base nos fundamentos do artigo 254, tá bom? Eu nomeio aqui, eu falo quem que é a autoridade nomeante, ou seja, quem que me nomeou, tá? Quem que me nomeou como encarregado do inquérito policial, que é o comandante no meu batalhão, tá bom? E daí eu coloco, ó, contra quem pesa demonstrar, aqui outro detalhe, ó. Então essa nomeação, essa delegação, ela é feita por portaria, por isso que é importante você colocar aqui a portaria, tá bom? Na sua prática lá, né? Por quê? Porque quando a autoridade competente, que é o comandante da unidade, delega para outro oficial a função de conduzir o inquérito policial militar, ele faz por meio de portaria. Então nessa portaria ele vai falar assim, ó, através dessa portaria nomeio tenente tal, para conduzir inquérito policial militar tal. Entendeu? Então por isso que a gente menciona aqui que existe uma portaria e existe uma autoridade nomeante, uma autoridade delegante que delega essa função, tá? Contra quem pesa, ó, então aqui eu demonstro quais são os fatos, tá? Eu faço um breve resumo aí dos fatos que ensejam a prisão preventiva, né? Ó, o crime aconteceu assim, assado. E por que eu imagino, por que aquele oficial, por que aquele encarregado do IPM acredita que aquele indiciado, aquele acusado, precisa ficar preso preventivamente, tá bom? Então, quais são as hipóteses previstas aqui no artigo 255, tá? Artigo 255. Eu posso pedir a prisão preventiva como garantia da ordem pública, tá? Posso pedir a prisão preventiva como conveniência da instituição criminal, tá bom? Periculosidade do indiciado, então posso pedir a prisão preventiva por esse motivo, tá bom? E posso também pedir a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, ou como exigência da manutenção da hierarquia e da disciplina, tá bom? Então veja bem, se você está estudando lá o Código de Processo Penal Comum, tá? Você vai ver que alguns requisitos aqui, que estão aqui no CPPM, não estão lá no CPP, tá? Então, por exemplo, lá no CPP, o CPP normal não autoriza que nós decretemos, ou que um indiciado seja preso preventivamente, porque ele é perigoso, tá? Isso não autoriza. Claro que isso está meio que implícito dentro da ordem pública, né? De certa forma ali, mas no CPPM está expresso que a periculosidade do agente é o motivo que autoriza a prisão preventiva, tá bom? Então você pode ver que a pegada é mais seca aqui no CPPM, né? A porrada é mais forte, né? O furo é mais embaixo, tá? Além disso, existe também um outro motivo que é próprio das instituições militares, que é próprio da justiça castrense em si, me fugiu a palavra, mas enfim, que é próprio da questão militar mesmo, que é a questão da hierarquia e da disciplina, tá? Então, eu posso decretar a prisão preventiva para tentar manter, ou na intenção de manter a hierarquia e a disciplina. Vamos dizer que com aquele crime que esse fulano cometeu, ele causou alguma instabilidade na hierarquia e disciplina daquela unidade militar. Então, eu posso solicitar a prisão preventiva para que eu faça garantir, que eu faça que se garanta a hierarquia e a disciplina dentro daquela unidade, né, daquela companhia, daquele pelotão, enfim, certo? Então esses são os motivos. Você vai pegar esse modelo aqui, vai ler certinho aqui as justificativas, tá? Eu tô só passando um modelão en passant aqui do como pode ser feita a estrutura de um pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial militar, tá certo? Respeitosamente, finaliza, coloca aqui a assinatura do encarregado, o nome e o posto dele, tá? Primeiro tenente fulano de tal, assina e tá tudo certo, tá bom? E ele deve encaminhar, se ele tiver algum anexo, ele encaminha algum documento, tá bom? Que documentos poderiam ser esses, por exemplo? Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Digamos que eu estou pedindo aqui a aplicação da prisão preventiva para garantir a conveniência da instituição criminal, tá? O que quer dizer isso aqui? Vou dar esse exemplo específico aqui. Digamos que esse indiciado está ameaçando alguma testemunha, tá? Então a testemunha ela não foi depor ainda no inquérito policial militar, aquele indiciado sabe que ela vai precisar depor e ele começa a colocar o pau, tá?
por mensagens, por texto, tá? Vai no Instagram dela, começa a ameaçar ela, hoje em dia a moda é o Instagram, né? Mas enfim, manda mensagem de WhatsApp, ou ameaça, manda áudio, tá? Ameaçando aquela testemunha, falando, ó, não vai lá depor não, que senão pode acontecer alguma coisa com você. Esse encarregado do inquérito policial militar coleta essa informação e fala, opa, peraí, eu vou precisar prender esse sujeito aqui para que ele garanta a conveniência da ação criminal, porque se ele ameaçar a testemunha, a prova não vai poder ser produzida, tá bom? A prova vai ficar prejudicada, porque a testemunha vai se sentir ameaçada por aquele sujeito. Então eu vou pedir para o juiz para que o juiz determine a prisão preventiva dele pela conveniência da associação criminal, tá bom? Aí como documento de anexo, que é aqui ó, as cópias dos documentos que eu falo para você, pode ser um print, tá? Dessa conversa, pode ser o áudio dessa conversa, que é ameaçadora, certo? Então esses documentos, eles acompanham esse pedido para que o juiz tenha respaldo, para que o juiz tenha condições de analisar a situação, tá bom? Até porque o inquérito policial militar, ele é um procedimento administrativo, tá? Então aqui o juiz não atuou ainda, o juiz não tem condições de acessar esse inquérito policial militar para saber de tudo que está acontecendo. Então todo e qualquer pedido que eu vou fazer para o Poder Judiciário, ele tem que estar acompanhado de algum documento, algum respaldo, algum comprovante, tá? Para que isso fique claro na cabeça do juiz que ele precisa decretar a prisão preventiva justamente porque aquele indiciado está ameaçando realmente as testemunhas, tá certo? Outro detalhe importante aqui também, na forma já falando do direito mais material, né? A questão dos requisitos da prisão preventiva, tá bom? Nós temos como requisitos da prisão preventiva indícios suficientes de autoria, tá bom? E comprovação da materialidade, beleza? Então, para que você decrete uma prisão preventiva, necessariamente você precisa ter o crime, óbvio, porque eu não vou decretar uma prisão preventiva sem que ocorra crime, tá bom? Talvez ele vai cometer um crime, então vamos prender ele preventivamente. Não, o crime já ocorreu. Então existe comprovação de materialidade, existe o crime, tá bom? E tem que existir também indícios suficientes que apontem a autoria àquele sujeito, tá bom? Então eu preciso aqui no fundamento do meu pedido, tá? Quando eu vou fundamentar o meu pedido aqui no corpo do meu pedido de prisão preventiva, dizer para o juiz o seguinte, ó, o crime ocorreu nessa data, nesse local, isso é fato. Nós desconfiamos, tem indícios suficientes de que o fulano de tal, que é o indiciado aqui, é o autor do delito, por causa desse motivo, certo? Se eu não fizer isso, o juiz não vai ter respaldo para decretar uma prisão preventiva. Então eu preciso necessariamente ter isso daí, tá? O que eu não preciso necessariamente, tá? O que eu não preciso necessariamente é ter esses fundamentos aqui, ó, que eu gosto de chamar de motivos de decretação da prisão preventiva, tá? A doutrina chama mais de fundamentos, né? Eu não preciso necessariamente ter todos esses fundamentos aqui concomitantes, tá? Eles não precisam acontecer ao mesmo tempo, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que eu posso decretar a prisão preventiva só com base na ordem pública, ou só com base na conveniência da instituição criminal, ou só com base na aplicação da lei penal, ou só com base na manutenção da hierarquia e disciplina, tá bom? Eles não precisam ser somados aqui para que eu decrete a prisão preventiva, tá bom? Então pode acontecer um ou outro, ou pode acontecer todos, ou só metade, ou só 2, ou só 3 motivos, não tem problema, tá? O que eu preciso necessariamente acontecer tem que ter comprovação da materialidade, então tem que ter um crime, tá bom? E tem que ter indícios suficientes de autoria que apontem aquela ação criminosa para aquele sujeito, tá bom? Veja bem, são indícios, tá? Eu não preciso ter provas ainda, até porque o inquérito policial militar serve para isso. Ele serve para produzir as provas que vão ser usadas lá na ação penal, tá? Ou que podem ser usadas na ação penal. Fechou? Então, o inquérito policial militar ele não trata de provas, tá bom? Ele levanta informações, tá? Informações, indícios, que são apresentados depois para o promotor e para o juiz. Quem vai decidir se aquilo lá é suficiente, serve como prova depois, é o juiz, tá bom? É o juiz, beleza? Então, o inquérito policial militar, o encarregado do inquérito policial militar, ele produz esse arcabouço aí de informações e apresenta para o Poder Judiciário. Quem vai decidir se isso é suficiente para condenar o sujeito ou não é o juiz, tá certo? Então, eu não preciso de provas da autoria, eu preciso de indícios, tá? Quais indícios? Ele estava lá na hora, no local exato do fato, tá? Então, esse é um indício importante. É uma prova que ele cometeu? Não, mas é um indício importante, tá certo? O cara estava lá na mesma hora, no mesmo local do fato, é um indício suficiente.
tá bom? Outros indícios, ele foi encontrado com a arma do crime. Ninguém viu ele cometendo o crime, por exemplo, digamos que seja um homicídio, tá? Com faca, né? Um homicídio com faca, por exemplo. Ele é encontrado depois, uns 2 dias depois, a faca é encontrada no armário dele lá do batalhão. A faca que foi usada naquele homicídio específico. Como é que eu sei? Tem um sangue, tem a marca, é o mesmo padrão de corte, enfim. A perícia vai dizer isso daí. Então, isso é um indício suficiente de autoria. Se ele foi encontrado com a arma do crime, tá? É prova? Não é prova ainda, porque quem vai decidir se é prova ou não é depois lá no processo, tá bom? Mas é um indício que poderia autorizar um pedido de prisão preventiva por parte do inquérito, do encarregado do inquérito policial militar. Fechou? Então essa que é a estrutura, tá? Essa pode ser uma estrutura, é um modelo de estrutura de um pedido de prisão preventiva, tá bom? Então, de novo, não se apegue aqui, se eu coloco aqui, solicito a vossa excelência, se eu chamo de senhor juiz, ou se eu chamo de senhor doutor juiz, tá bom? Isso aqui não vai mudar na sua peça. O que vai mudar na sua peça é você fazer um pedido de prisão preventiva sem apontar quais são os indícios de autoria, sem apontar quais são as hipóteses previstas no artigo 255 lá, tá bom? Que é a garantia da ordem pública, conveniência da instituição criminal, e isso vai invalidar a sua peça. Se você não trouxer esse conteúdo, o examinador vai pensar assim, não, o cara vai fazer um pedido de prisão preventiva baseado no quê? Sem fundamento? Não, precisa ter um fundamento. Então esses fundamentos têm que estar presentes na sua peça, tá certo? Esse é um modelo, tá bom? Prisão preventiva, também vai ficar disponível aqui no grupo. Então aqui agora eu tenho outro modelo, que é o modelo de nota de culpa, que é um modelo que eu acredito que pode também cair na sua prova, tá? É um modelo importante, é uma formalidade importante. Nós temos um artigo do CPPM falando só de nota de culpa, tá? Só de nota de culpa, tá? Com algumas nuances, então seria inteligente da parte do examinador cobrar esse tipo aqui de peça e não as peças mais comuns, como prisão em flagrante, como o auto de prisão em flagrante, aquelas peças que a gente já comentou lá atrás, tá bom? Então eu acharia interessante e inteligente da parte do examinador cobrar esse tipo de peça aqui, tá? Umas peças mais fora assim do padrão mental que a gente está acostumado a ter, certo? Então a estrutura da nota de culpa é exatamente essa daqui, tá? Inclusive se vocês pegarem a Polícia Militar de Rondônia, para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar de Rondônia, ela tem um manual de inquérito policial militar, tá? Nesse manual, a própria Polícia Militar traz modelos, tá, de documentos. E dentro desse manual de Polícia Militar, de inquérito policial militar da Polícia Militar de Rondônia, existe um modelo de nota de culpa que é muito parecido com esse daqui, tá bom? Com algumas nuances, algumas diferençazinhas, mas a nota de culpa basicamente é essa daqui, tá? O que tem que ter na nota de culpa? Presta atenção, um detalhe importante, eu acessei o modelo, tá? Eu acessei o modelo da Polícia Militar de Rondônia, tá? Do Manual de Inquérito Policial Militar da Polícia Militar de Rondônia. O modelo de nota de culpa deles está equivocado. Veja bem, está equivocado. Na minha visão, ele até está feito de forma errada, tá? Por quê? Porque dentro da nota de culpa eu tenho que ter obrigatoriamente 3 informações, tá? Obrigatoriamente. Por que obrigatoriamente? Porque o próprio CPPM exige que essas informações estejam lá presentes, que é o nome do condutor, quem é o condutor, quem são as testemunhas ou quem é a testemunha e quais são os fatos que estão sendo imputados àquele acusado. Então eu tenho que ter isso dentro da nota de culpa. No modelo da PM de Rondônia, tá? No modelo da PM de Rondônia, não consta todas essas informações. Não consta todas essas informações dentro daquele modelinho de nota de culpa lá. Então é um modelo errado, tá? Então muito cuidado, presta atenção. Dá uma olhada nesse modelo lá, analisa, faz a comparação, lê o CPPM, para você ver que ele está meio que incompleto. Errado não, vou reformular então o que eu falei aqui. Ele está incompleto, ele precisa de mais complementação, ele precisa de mais informações. Quanto mais discriminado, melhor, porque daí você diminui a chance disso ser anulado lá na frente, tá certo? Ou disso não valer lá na frente. Ou da sua prova não ser corrigida porque você não colocou os elementos essenciais, tá? Então se cair nota de culpa na sua prova, pelo amor de Deus, não esquece de colocar o condutor, tá? Não precisa pôr o nome, de novo, você não vai colocar o nome do condutor para você não identificar a peça, mas você tem que colocar aqui, teve o condutor tal, foi conduzido por pessoa tal, teve por testemunhas tal, por fatos tal, entendeu? Pronto, é só isso daí. Então você tem que lembrar desses pontos aí, tá certo? Então tá aqui, ó, nota de culpa. Posto o nome, né?
daquele que conduziu, que fez a condução do auto de prisão em flagrante, né? Se for o próprio comandante da unidade, se for aqui o encarregado do APF, né? Que eu coloquei aqui, oficial de dia, enfim. Do batalhão tal, ou da unidade tal, então vai colocar aqui qualquer unidade, tá? De novo, qualquer unidade, né? No dia tal, às tal horas, tá? Por que é importante as horas aqui? Porque nós temos a exigência legal de que a nota de culpa seja apresentada ao preso no prazo de 24 horas, tá? E o flagrante também seja apresentado à autoridade policial militar até no prazo máximo de 24 horas, tá bom? Então nós temos essa exigência. Opa, engasguei aqui. Essa exigência legal de que as coisas aconteçam dessa forma. Então, o horário aqui vai fazer diferença, tá? A hora vai fazer diferença. Isso pode, inclusive, cair na tua prova também, tá? O comando da questão pode trazer uma hora e você ficar ligado nessa hora, tá bom? Então, é o prazo, dá uma olhada no CPPM lá, quais são os prazos, tá? Mas a en passant aqui, em regra geral, é as 24 horas após a prisão, né? Você tem que fazer a comunicação para essa autoridade competente, tá? E apresentar também a nota de culpa ao preso, tá certo? Então, tá aqui, ó. As horas, né? Faz saber que o pós-graduação, ou seja, esse aqui é do indiciado, tá, pessoal? Então, o fulano de tal se acha preso em flagrante delito à disposição da Justiça Militar pelo fato de... Aqui é o resumo do fato, tá? O primeiro elemento. O fato pelo que ele está preso, tá? Aqui já temos o primeiro elemento da nota de culpa. O fato foi testemunhado por... O nome das testemunhas. O segundo elemento obrigatório da nota de culpa. E conduzido por... Então, aquele fulano foi conduzido por quem? Por fulano de tal, pelo cabo tal, pelo sargento tal. Terceiro elemento. Então, aqui estão os 3 elementos obrigatórios da nota de culpa. Essa nota aqui já vai passar à vontade, tá certo? E para a sua ciência, né? Então, aqui é o oficial, o encarregado do inquérito policial militar, conversando aí, conversando, entre aspas, né? Por meio de nota de culpa, por meio de notificação, com o indiciado, tá? Mandou a presente nota de culpa que vai, ó, por ele, assinado, tá? Ou pelas testemunhas abaixo. Por que testemunha? Já vou explicar, ó. Eu, pós-graduação, ó, assinatura servindo de escrivão, subscrevi. Então, o escrivão que subscreve aqui, assina também no finalzinho ali. No finalzinho vai estar eu, fulano de tal, até um espacinho bem pequenininho para o escrivão fazer uma rubricazinha dele, geralmente, tá? Então, é isso que acontece aqui. Então, ele assinou, ó, o acusado. Quem que assina? O acusado. O nome e o posto do acusado. Tá bom? Quem que faz essa assinatura aqui? Não, desculpa. Essa assinatura aqui é a do encarregado do inquérito, tá? Então ele notifica e aqui embaixo quem assina é o preso, tá bom? Por quê? Isso aqui é o recibo, tá bom? Isso é uma exigência legal também. O CPPM exige que o recibo, que o preso assine esse recibo. Ele tem que ter notificação, ele tem que comprovar a notificação dele da culpa dele, que ele foi notificado devidamente do que está acontecendo com ele, tá? De quem conduziu ele, de quem são as testemunhas e o fato que ele está respondendo. Então ele tem que ter essa comprovação, tá? O recibo ele pode ser feito na própria nota de culpa, como está nesse modelo aqui, ó. Aqui é um recibinho genérico, né? De como da nota de culpa. Ele também pode ser feito em documento separado, sem problema nenhum. Tá? Então pode emitir uma nota de culpa ou pode ser só um carimbinho aqui, tá? Um carimbo aqui no cantinho aqui, um carimbinho, recebi em tal, mas você precisa ter uma confirmação de que aquele acusado, de que aquele indiciado realmente recebeu essa nota de culpa e está ciente de quem é o condutor, de quem são as testemunhas e qual é o fato que ele está respondendo, tá bom? Então, ó, o recibo. Diz o seguinte: tomei conhecimento, tendo sido lidos os meus direitos constitucionais, especialmente o direito ao silêncio, assistência de advogado e comunicação à pessoa, de sua família ou qualquer outra indicado, tá bom? Em tal, ó, data tal, às horas tal. De novo aqui as horas aparecendo, por quê? Lembra da importância do prazo que nós temos para notificar, para apresentar a nota de culpa e para apresentar o auto de prisão em flagrante. Então, aqui a hora pode sim fazer a diferença, tá? Pode sim fazer a diferença, tá? Então, se passar aqui de 24 horas, pode acontecer eventual aí, nulidade, algum problema dentro da confecção aí do inquérito policial, tá? Ou do auto de prisão em flagrante. Então, assinatura do preso, ó, posto-graduação e o nome do preso, tá bom? Ou assinatura de testemunhas. Por quê? Porque o CPPM diz o seguinte: se o indiciado preso se negar a assinar, tá? Ou ele não quiser assinar, ou não tiver condições de assinar, sei lá, às vezes está impossibilitado ali de assinar,
aí essa nota de culpa vai poder ser assinada por 2 testemunhas, tá bom? É isso que diz o CPPM. Então, por isso que a gente colocou aqui, por isso que eu coloquei aqui, testemunha, tá? Então, pode ser assinado pelo próprio preso ou, no mínimo, 2 testemunhas, tá? Então, tem que ter aqui 2 testemunhas que presenciaram tudo o que aconteceu aqui, certo? O que aconteceu, não os fatos em si, tá? Presta atenção, esse aqui não são as testemunhas do fato, tá? São as testemunhas da confecção do auto de prisão em flagrante, tá? Da questão do testemunhas que saibam quem é o condutor, que saibam quem são as testemunhas do fato e que saibam quais são os fatos que estão sendo imputados àquele indiciado, tá bom? Então não confunda com as testemunhas do próprio fato, beleza? Essas são testemunhas para a formalidade aqui da confecção da nota de culpa, tá certo? Então tá aí o modelo também para vocês seguirem, caso vocês queiram, tá certo? É um modelo. Então aqui esse trechinho que eu coloquei aqui, ó. Então aqui vocês percebam também, ó, vocês vão encontrar inclusive no manual da Polícia de Rondônia, vocês vão encontrar lá um termo de consentimento dos direitos constitucionais, tá? Então a Polícia de Rondônia orienta que o encarregado do inquérito policial militar tome um termo em separado, tá? Esse termo em separado vai dizer lá, ó, eu, encarregado do inquérito policial militar, cientifiquei o fulano de tal, o indiciado, dos direitos constitucionais dele, assegurei que ele tivesse contato com a família e tal. Aqui, nesse modelo, já está tudo meio que junto aqui, ó. Então, aqui ele está tomando conhecimento, ou o indiciado está tomando conhecimento que foi lido os direitos constitucionais dele, tá? Que ele teve assistência ao advogado, que ele está ciente da nota de culpa, tá bom? Então tá tudo no mesmo documento, mas que pode ser feito de forma separada, tá? Inclusive a Polícia Militar de Rondônia, na orientação do manual, ela coloca de forma separada, tá? Ela coloca a nota de culpa, um recibinho bem no cantinho aqui, tá? Eu li lá a nota de culpa, como eu falei pra vocês, ela põe um recibinho pequenininho aqui no cantinho, tá? Recebi em tal, a data, a assinatura, eventual documento desse indiciado, tá bom? E ela manda fazer, ela orienta, né, que você faça um termo separado dizendo o seguinte, ó, o acusado, o indiciado, foi cientificado os direitos constitucionais dele, de ter assistência da família, do advogado, tá bom? Então ele foi devidamente cientificado o direito ao silêncio dele também, e para isso ele assinou esse termo aqui dizendo que ele está ciente, tá bom? Então ele faz esse termo em separado, tá certo? Próximo modelinho que eu tenho para vocês aqui é a própria portaria, tá? Essa portaria também é um documento que pode cair aí na sua prova, tá? Um documento que pode sim cair na sua prova é a questão da portaria, porque é a portaria que dá início ao auto de prisão em flagrante delito. Inclusive também o inquérito policial militar. Nesse exemplo que eu trouxe aqui é do auto de prisão em flagrante, tá? Mas pode ser uma portaria também que dá início ao inquérito policial militar. A estrutura vai ser basicamente a mesma, tá? Claro, com algumas questões de mudança aqui, de formatação aqui, de nome, enfim, mas a estrutura é a mesma, tá bom? Eu até mudei aqui, ó, o timbre, agora eu coloquei aqui como se fosse uma das Forças Armadas, né? Então aqui poderia constar Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 33º Batalhão de Infantaria Motorizado, Rua tal, tá certo? Então poderia ser esse exemplo aqui também, tá? Então a portaria vai dizer o que? O seguinte aqui, ó. A portaria que vai instaurar o auto de prisão em flagrante, tá? A portaria que vai instaurar o auto de prisão em flagrante vai dizer o seguinte, que às tais horas do dia tal, tá? Na sede daquela unidade, daquele batalhão, daquela companhia, compareceu o condutor, ó, de novo aqui o condutor, outra figura importante, tá? do auto de prisão em flagrante, tá? O condutor, a qualificação do condutor, tá? Conduzindo o preso tal, aí eu qualifico qual que é o preso, faço a qualificação dele, tá? Se você tiver na sua prova a qualificação, você vai colocar a qualificação dele. Se não tiver, você faz genérica, né? Coloca indiciado, vírgula, estado civil, vírgula, profissão, vírgula, endereço, vírgula, entendeu? Aí você não coloca dados, você só coloca informações, você só coloca de forma genérica, tá? Lembra sempre disso. Qual unidade que aquele militar pertence, tá? Para a gente verificar aqui se ele pertence realmente à unidade a qual está subordinado, ao qual está sendo apresentado aí a questão da portaria, né? Se pertence à mesma unidade. Ó, aqui eu coloco qual que é o resuminho, ó. Em razão da prática, em tese, ó, da infração penal militar prevista no artigo tal, decreto-lei, tá? Ou legislação penal comum. Tá bom? Então, depois de 2017, com a alteração da lei de 2017, que alterou o Código de Processo, o Código Penal Militar, todos os crimes que são da legislação penal comum, tá? Que pertencem ao direito comum e não ao direito castrense, não ao direito militar, podem ser considerados crimes militares, ser praticados dentro das hipóteses lá do artigo 9º
do Código Penal Militar, tá bom? Então eu pego o crime, jogo ele dentro do artigo 9º. Se ele encaixou lá dentro do artigo 9º, ele vai ser julgado e vai ser investigado, né? Aqui no nosso caso, a gente está falando só investigação ainda, né? Mas vai ser investigado aqui pela polícia militar, tá? Pela autoridade policial militar, tá certo? Se não for um crime militar, se aquele fulano cometeu um crime e não é considerado como um crime militar, pode acontecer de um militar não cometer um crime militar, né? Pode acontecer de um militar cometer um crime comum, então ele vai ser julgado pela justiça comum. Eu tenho que encaminhar ele lá para a delegacia de polícia, tá? Da minha regional lá, certo? Em razão de ter sido surpreendido, tá? Por volta de tal hora, ó, tem uma descrição sucinta aqui da conduta, tá? Fato este presenciado pelas testemunhas, aqui de novo, ó, outro elemento, o segundo elemento importante, eu estou indicando as testemunhas, tá? Se forem militares ou não, né? Pode ser uma testemunha civil também, eu qualifico ela aqui, tá? Aqui no caso eu trouxe o exemplo de 2 testemunhas, né? Mas eu posso colocar aqui que pertence à unidade, ou às vezes ele pode ser uma testemunha militar, uma testemunha civil, mas enfim, você precisa qualificar a testemunha aqui. Apresentada a ocorrência, os presentes foram individualmente entrevistados, sendo que, em razão dos fatos expostos, decidiu essa autoridade policial militar determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante do indiciado, ratificando a voz de prisão dada pelo condutor, sendo preso cientificado seus direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, conforme certidão juntada aos autos. Então aqui a assinatura e o nome do oficial, ó, aqui, ó, o nome oficial que está presidindo a lavratura do auto de prisão em flagrante, tá bom? Então vai ser o oficial que vai presidir a lavratura desse auto de prisão em flagrante. Tem que ser oficial, tá? Sargento não preside lavratura de auto de prisão em flagrante. Sargento pode ser escrivão, mas não pode ser presidente do auto de prisão em flagrante, tá bom? Então tem que ser um oficial, beleza? Nesse modelo aqui não tá, mas eu poderia abrir um tópico 3 aqui, então nós temos o tópico 1, tópico 3, e o tópico 3 aqui já fazer também a indicação do escrivão. Já posso na própria portaria nomear o escrivão. Eu instaurei, ó, a portaria serve para isso, basicamente, para dizer quem é o indiciado, quem são as testemunhas, quem é o condutor, qual é o fato e que eu estou instaurando o auto de prisão em flagrante por causa desses motivos, tá certo? E já de cara, já arrematar, eu já posso fazer também a designação, né? Já coloco 3 aqui posso colocar aqui para auxiliar a produção do feito aqui, designo sargento tal como escrivão, né? Enfim, coloco ali, certo? Ou eu posso fazer, aqui como não foi feito na portaria, daí eu tenho que ter um termo separado, tá? Um termo de nomeação, tá? Nomeação desse escrivão, tá? Um termo de nomeação e compromisso, né? Posso colocar nomeação e compromisso juntos, desse escrivão, para que ele que ele está se comprometendo a agir de forma correta, aqui de forma escorreita, para que o andamento do auto de prisão em flagrante seja feito de forma livre e desembaraçada aí. Certo? Então esse aqui é um modelo de portaria aí, de instauração do auto de prisão em flagrante, tá bom? Aqui poderia ser essa portaria poderia versar sobre a delegação e nomeação do encarregado do inquérito policial militar, tá? No caso aí quem vai assinar isso aqui é o comandante da unidade. Então, o coronel tal, que é o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia, por exemplo, vai nomear um oficial para que ele atue no inquérito policial militar. Nessa portaria ele também já pode determinar algumas coisas que esse oficial faça, né? Alguma diligência que ele já possa fazer, tá certo? Mas geralmente as portarias só nomeiam e deixa o tenente tocar o pau, tá bom? Depois até porque esse inquérito policial militar vai ter que voltar para esse comandante para que ele homologue o relatório, para que ele analise o que foi feito e me diga se está ok ou não, né? Então tá aqui o modelo de portaria. Próximo modelo. Esse modelo que eu trouxe aqui é um modelo de representação por busca e apreensão, tá? Vocês vão perceber que a estrutura ela é parecida. A estrutura é parecida com a da prisão preventiva, tá? Então eu vou ter vou ter o número do ofício, vou ter um endereçamento, a sua excelência, fulano de tal, tá? Lembrando na tua prova não colocar nome, não colocar endereço, não colocar número de nada, tá? A não ser que a própria questão apresente isso para você e autorize você fazer isso, né? E a representação aqui é o encarregado do inquérito policial militar representando, pedindo para o juiz, para que o juiz determine um mandado de busca, pode ser de busca ou apreensão, tá? Aqui outra peculiaridade.
No direito penal comum, no CPP, tá? No CPP, Código de Processo Penal, o mandado de busca e apreensão, eles são unidos, tá? Então, se você for fazer a leitura do CPP, você vai ver que mandado de busca e apreensão, tanto que a gente costuma falar, mandado de busca e apreensão de forma contínua, né? Como se não houvesse diferença, tá? Porque no CPP não existe essa diferença. Agora, no CPPM, no Código de Processo Penal Militar, existe diferença. Nós temos os mandados de busca, só busca, e nós temos os mandados de apreensão, tá? Então, o mandado pode ser, veja bem, no direito penal militar, tá? O inquérito policial militar, eu posso ter um mandado só de busca e eu posso ter um mandado de busca e apreensão ou um mandado só de apreensão, tá? Então, faça a leitura lá da CPPM também para você ficar tinindo nesse detalhe aí, tá bom? Mas a ampassando aqui é importante você entender que tem essa diferença, tá? No CPPM nós temos dois tipos de mandado. Nós temos o mandado de busca e o mandado de apreensão, tá? Então, no CPP normal não. No CPP nós temos essas figuras unidas, o mandado de busca e apreensão, tá certo? Essa diferençazinha aí para vocês entenderem, tá? Então aqui o pedido, tá? Com base no artigo 172, ó, que é o mandado de busca, tá? Eu apresento aqui para o juiz quais são o local, tá? Quem é o alvo, né? Se tiver um alvo, tá? Aqui é o local, tá? Onde reside fulano de tal. Então, se existe um alvo dessa busca e apreensão, eu coloco aqui e determino quem que é o alvo, tá bom? Aí eu coloco aqui o porquê, que eu acho qual que é o motivo que eu entendo pertinente para que essa busca e apreensão ocorra, tá? Então aqui, ó, tendo em vista, né? Descrever detalhadamente quais são os detalhes, quais são as minúcias que autorizam essa busca e apreensão, tá? Porque a busca e apreensão é uma medida excepcionalíssima, tá? Assim como a prisão preventiva também, tá bom? Então ela não pode ser determinada à torto e à direito. Então eu preciso ter elementos suficientes que ajudem o juiz, que colaborem para que o juiz consiga determinar essa busca e apreensão com segurança, né? Para que não aconteça nenhuma irregularidade, nenhuma arbitrariedade na condução dessa busca e apreensão, tá bom? Assinatura do encarregado, nome e o posto, certo? Então esse é um modelo aqui de pedido de busca e apreensão, também vai estar no grupo lá, tá bom? E agora por fim, tá? Chegando aqui ao final, caminhando aí para o final dessa explicação, eu trouxe aqui um modelo prático, tá? Um modelo prático, um modelo real do que é uma instauração de um auto de prisão em flagrante, tá bom? Com todos os documentos que ele pode conter aí, tá? Claro que ele pode conter mais documentos, o rol não é exaustivo, tá? Quantos documentos podem conter um auto de prisão em flagrante? Podem conter quantos documentos forem precisos, tá bom? Mas geralmente é esses aqui que eu apresento para vocês aqui nesse modelo prático que vão acontecer, tá bom? Então esse aqui é um caso real, tá? É um processo que está sendo julgado, foi julgado na verdade já, esse processo está lá no STM, tá? É um processo da 5ª CJM, lá no Curitiba, beleza? É um processo de tráfico, porte de drogas, tá? Então tá aqui o modelo, tá? Então nós temos aqui o termo de compromisso, tá? Lembra que eu falei para você, ó? Compromisso do escrivão, tá? Então esse é um modelo, ó. Então aqui o escrivão está sendo compromissado. Então tá aqui o primeiro tenente, ó. Primeiro tenente, que é o encarregado do inquérito policial, do auto de prisão em flagrante, melhor dizendo, tá? Desculpa. É o encarregado do auto de prisão em flagrante, tá? Ele nomeou o escrivão, o primeiro sargento tal, e o primeiro sargento prestou aqui o compromisso de cumprir fielmente aí, desempenhar as funções dele fielmente, tá bom? Então esse aqui é basicamente o primeiro documento aí, que é um compromisso de nomeação aí do escrivão, tá? Aqui, ó, que eu falei para vocês, da nota de garantias, da ciência das garantias constitucionais, tá bom? Então nós temos também esse documento que pode acontecer dentro do auto de prisão em flagrante, nós temos essa possibilidade, tá? É uma nota cientificando o preso, cientificando o flagranteado dos direitos constitucionais que ele possui, tá bom? Por quê? Porque isso é uma exigência constitucional e uma exigência também legal do próprio CPPM. O CPPM exige que você faça essa comunicação, que você comunique, que você informe o preso quais são os direitos constitucionais dele, tá bom? Então é por isso que é feito essa nota, porque daí aqui o preso, ele assina aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Então foi colocado aqui quais são os direitos constitucionais, tá? Então aqui eles já tem um modelinho, né? Lá o batalhão de cavalaria lá mecanizado, ele já tem um modelinho, tá? Um modelinho de documento, esse modelo é seguido, né? Então, ó, quem que eles avisaram? Ó, avisaram a familiar,
o nome do familiar, o telefone, tá? E a questão aqui do recebimento, ó, tá vendo que é só um recibinho, não precisa ter um texto aqui dizendo eu recebi, pode ser só um carimbo, recebeu, ó, qual foi a data, assinatura e o nome, tá certo? Aqui de novo, ó, conduzido, assinatura e o nome, tá bom? Se por acaso ele dispensar aqui, ó, já tem um campo aqui também, ó, se por acaso ele dispensar a ciência, ele coloca, marca aqui que ele dispensou informar a prisão dele para alguém, tá? É um direito dele também, tá bom? O que eu não posso fazer, o que não pode acontecer é você cercear esse direito, tá bom? Agora se eu cheguei pro preso e falei assim, ó, viu? Você quer ligar para alguém? Quer ligar para algum parente? Tem alguém para ligar? Eu falei, não quero ligar para ninguém. Eu falei, então beleza, tá? O que não pode acontecer é você não possibilitar que ele faça isso, tá? Ah, se ele vai ligar ou não, daí isso já é um problema dele, tá bom? Mas não pode acontecer de você não possibilitar que ele faça isso. Aí aqui eram dois acusados, né? Dois réus, tá? Então é a segunda nota de ciência, né? Do outro acusado, tá? Aqui eu tenho um auto de apreensão, ó. Aqui é um detalhe também, que é um outro documento que pode acontecer também, tá? Como aqui no caso era o crime de porte de droga ali, que foi pego com cigarro de maconha, eu preciso apreender esse cigarro de maconha, então eu preciso fazer um documento disso, tá? Isso aqui é uma disposição lá do artigo 248, eu até mencionei aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui melhor, né? Aí, ó. Então, tudo, ó. Isso tá lá no artigo 248 do CPMM, tá? Tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, tá? Então, tudo que acontecer será lavrado um auto ou um termo. Aqui, no caso, aconteceu uma apreensão. Então, foi lavrado um auto de apreensão, tá? Ah, se for um crime que não tem objetos para serem apreendidos, então não acontece um auto de apreensão, tá? Nesse caso é que aconteceu, nesse caso prático aconteceu, tá bom? De novo, ó. Eu coloco o dia, o mês, o ano, a data, o local, certo? Quem se achava lá, ó, no caso o primeiro tenente que preside o flagrante, tá? Quem se achava lá também? O sargento, tá? Que geralmente o escrivão, que é quem realmente trabalha, quem faz a apreensão, né? A descrição, ó, de quais objetos que foram apreendidos, tá? A descrição aqui, ó, é pormenorizada, né? Pormenorizada dos objetos que foram apreendidos, tá bom? Assina o escrivão, ó, aquilo que eu falei para você, o campinho, faz a rúbrica, qualifica o escrivão de novo e o tenente assina aqui como encarregado do inquérito e o escrivão também assina, tá bom? Passando então o próximo documento aqui que nós temos. Acho que pulou aqui. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Aqui nós temos um laudo de drogas, ó. Então foi feito um laudo pericial nesse cigarro para ver se realmente era maconha, tá bom? Esse laudo é um laudo preliminar, tá, pessoal? Por quê? Porque essa droga, essa porção de drogas, ela precisa passar por um laudo feito por um laboratório, tá? Certificado. Quem faz esses laudos preliminares são os próprios militares, tá bom? Vocês vão perceber aqui, ó, que ó, conforme solicitação através do DIEX, ó, abriu-se o DIEX, tá? E por designação do comandante do 25º Pelotão de Polícia do Exército foi nomeado perito criminal militar, ó, terceiro sargento tal. Tá bom? Terceiro sargento tal. Então aqui eu achei interessante esse caso aqui, inclusive, que não se vê com muita frequência, mas aqui teve um perito. Esse sargento aqui é um perito militar, inclusive ele tem até um registro aqui, ó. Tá vendo? Um carimbinho assina, ó. Então ele realmente é um perito, tá? Ele não é um ad hoc, né? Aqueles que é pego pelo laço ali, viu? Vem cá, cheira aqui, parece maconha? Não, parece maconha, não, então é maconha. Daí ele certifica lá dizendo que é maconha, tá? Isso aqui acontece com bastante prática, com bastante frequência no dia a dia, no comum, tá? Então nem sempre vai ter um perito lá que vai ser responsável, que vai poder fazer a certificação desse material, tá bom? Então o que acontece? É nomeado ali pelo menos duas pessoas, tá? Então são chamadas pelo menos duas pessoas, tá bom? Pode ser dois policiais, né? Acontece isso muito na Polícia Civil, né? Apreendido uma porção de drogas, então dois policiais da própria delegacia vão lá e certificam, né? Analisam aquele material e certificam, né? Do conhecimento prático deles que aquilo lá pode ser possivelmente uma porção de droga, uma porção de maconha, uma porção de cocaína, tá bom? E depois esse material é encaminhado para um laboratório para fazer uma análise química para realmente verificar que isso é, sim, uma porção de drogas, tá bom? Por isso que a gente chama isso de laudo preliminar. Tá bom? Então, tem o terceiro sargento, ele faz a descrição aqui do laudo, tá? Isso é um documento que pode também ter dentro do auto de prisão em flagrante, é mais um exemplo de um documento que pode acontecer, tá? Ele faz as considerações, né? Aqui ele atestou, né? Verificou que poderia sim uma porção de drogas, né? Ele certifica isso.
ele passa, assina, tá? Ele assina, aqui no caso ele assinou ó, como perito criminal, e aqui provavelmente é algum oficial ali superior a ele, que trabalha na mesma unidade dele, que eventualmente assinou aqui também como certificante aqui da porção de drogas, né? Aqui, ó, a nota de culpa, tá vendo, ó? A nota de culpa que eu falei para vocês, ó. Então, mais um documento importante, né? A descrição aqui, ó, quem que é aqui o nome, né? O encarregado do inquérito policial militar, tá certo? Vamos ver se esse aqui tem os elementos essenciais, né? Então, o condutor, ó. Então, tá nomeando aqui quem que é o condutor, certo? Então, nomeia o condutor. Nomeia quem são as testemunhas, ó. Então, testemunhas, tá aqui outro elemento essencial, ó. Fato, terceiro sargento, uma testemunha, o outro terceiro sargento, outra testemunha, 2 soldados como testemunha, tá bom? E o fato aqui, ó. Por quê? Por que ele está sendo indiciado, tá? Porque ele estava com substância com característica de maconha, né, em depósito dentro do quartel, tá? Então esse aqui é a descrição sumária do fato, tá bom? Preciso dizer qual que é o local específico, qual que é a porção, quanto grama de droga. Se eu quiser esmiuçar isso na nota de culpa, eu posso, tá? Mas geralmente é feito assim de forma mais resumida, até porque a nota de culpa não é o documento principal para falar sobre o fato, né? A nota de culpa é para você só cientificar o preso do que ele está sendo acusado, tá bom? É só para ele ter uma ciência, uma noção do que ele está sendo acusado, tá bom? Então não preciso, aqui não é uma fundamentação extensa aqui, exaustiva sobre o que aconteceu, tá? Então eu posso só mencionar, você está sendo indiciado, ó, fulano de tal, você está sendo indiciado porque você estava com maconha no seu armário do batalhão, ponto, tá? Não preciso falar para ele na nota de culpa em que condições foram encontradas, enfim, todas essas outras questões, tá bom? A data, o tenente, ó, o recibo da nota de culpa, ó, tá vendo? Ó, recibo da nota de culpa. Recebi a nota de culpa às 8h40, ó. Veja bem de novo o horário. Por que o horário? Porque nós temos aquele prazo das 24 horas, tá? Então o horário aqui é importante sim. A assinatura e a qualificação dele. A próxima nota de culpa, tá? Aqui eu faço as anotações, ó. Esse material vai estar disponível para vocês, tá? Os elementos obrigatórios, né, que eu menciono lá no artigo 247 do CPPM, que é o motivo da prisão, o nome do condutor e o nome das testemunhas, tá? Esses são os 3 elementos obrigatórios, tá bom? Outras informações que porventura apareçam na nota de culpa, às vezes são pro forma, tá? São só para manter ali a rigidez, manter o padrão do que tem se utilizado, tá bom? Mas se faltar um desses outros elementos aqui, aí a nota de culpa é inválida, tá? Ela não tá de acordo com a legislação, então ela é irregular, tá certo? Aqui é a mesma nota de culpa, tá, pessoal? Só que é o outro flagranteado, né? Ó, aqui o recibo da nota de culpa é elemento essencial, tá bom? Menciona aqui o artigo 247, parágrafo 1º, tá bom? Então tem que ter o recibo da nota de culpa. De novo, o flagranteado se recusou a assinar, ele não quer assinar a nota de culpa, ele quer dizer assim, não, eu não quero assinar porque eu não quero, ele acha que se não assinar ele não vai responder, tá bom? Aí eu chamo 2 testemunhas, coloco as 2 testemunhas aqui no cantinho, tá? Coloco aqui testemunha 1, testemunha 2, que presenciaram aqui a notificação desse acusado do que ele está sofrendo ali, do indiciamento, certo? Aqui o auto de prisão em flagrante, ó, naquele mesmo modelo, ó, aos dia 9 e tal, de novo, ó, aqui o escrivão seguiu o CPPM, tá, o artigo 245 lá, que diz que tem que estar tudo dentro do mesmo documento, né, do mesmo corpo, né, que você pode ver, ó. Então ele começou aqui, ó, falando quem é o condutor, ó. Aqui em cima ele menciona, cabo, ó, servindo no 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, reside na rua tal, sabendo ler e escrever, ele foi perguntado, esse é o condutor, tá? Ele disse que, então o que o condutor disse? Disse tudo isso aqui, ó, que ele encontrou a droga, ouviu falar que eles estavam com a droga, ouviu outros, na verdade, nesse caso que ele ouviu outros militares cochichando lá que fulano de tal e fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal estavam com um cigarro de maconha, e ele foi lá e plotou esses militares, pressionou os militares e eles realmente, esses 2 meninos aí, esses 2 soldados EV aí, estavam com essa droga aí, eles acabaram entregando o cigarro de maconha lá, tá? Então a seguir, ó, primeira testemunha, então a testemunha presta o compromisso, né, de dizer a verdade e tal, e ela é cientificada também aqui, ó, nós temos o artigo
com a inquirido pela autoridade, sob o compromisso de dizer a verdade, no artigo 346 do Código Penal Militar, de que souber que foi perguntado. Então ela diz, ela narra o que aconteceu, o testemunho também narra o que aconteceu, ela assina. Pode ver ó, que todas as páginas, todo mundo rubricou. Ó. Isso aqui é uma determinação do 245 do CPPM, tá? Que todo mundo assine o auto de prisão em flagrante, tá? Então assinou, e aqui no final a assinatura, tá? Vocês vão perceber que eu picotei aqui, ó. Eu fui da página 16 para a página 21. Porque na verdade era só o corpo do... Era só a estrutura do auto de prisão em flagrante, né? Repetindo ali, né? As outras testemunhas testemunharam, o indiciado prestou o interrogatório dele, os dois indiciados, e ao final todo mundo assina, ó. Então o primeiro sargento, que é o escrivão, tá? Assinou, o condutor, as testemunhas, ó, 3 testemunhas, os 2 flagranteados e as testemunhas das inquirições. Aqui foi colocado 2 testemunhas das inquirições, ó. Essa necessidade aqui não existe, tá? Não preciso ter testemunha da inquirição, tá bom? Mas aqui foi colocado para né? Melhor errar para mais do que para menos, né? Então aqui eu faço algumas ponderações também, você presta atenção nessas ponderações aqui, se for possível, né? E aqui o relatório, ó, o relatório final, é aquilo que eu falei para vocês. Então o encarregado do IPM, lá o tenente, ele analisa esse interrogatório, esse inquérito policial e dá o parecer dele, né? No final, ó, com a juntada do auto de termo de apreensão, constatação, laudo de exame, laudo provisório, seja presente auto de prisão flagrante encaminhado ao excelentíssimo senhor auditor, juiz da Justiça Militar, na forma da legislação vigente, tá? Então ele faz o relatório do que aconteceu, beleza? Aí ele faz aqui os ofícios, tá? Aqui a gente não encontrou a homologação, tá bom? Se eu não me engano eu cortei essa homologação aqui ou eu não encontrei ela. Mas enfim, esse primeiro tenente aqui ele tem que encaminhar esse auto de prisão em flagrante para a autoridade... Não, perdão, desculpa. Estou confundido, tá? Nós estamos falando do auto de prisão em flagrante. O tenente, então segura a mão e presta atenção aqui em mim. Nesse caso aqui, o auto de prisão em flagrante ele é encaminhado diretamente pelo encarregado para a autoridade policial militar, a autoridade judiciária, tá bom? Por quê? Porque nesses casos aqui, tá? Eu não tenho inquérito policial militar, não existe um inquérito, tá bom? Então eu não preciso encaminhar ele para o comandante da unidade, porque o comandante da unidade ele é a autoridade competente para presidir os inquéritos policiais militares, tá? Mas os autos de prisão em flagrante, delito, eles podem ser conduzidos, qualquer oficial é a autoridade competente para conduzir, tá bom? Então nesse caso aqui, eu não preciso fazer o encaminhamento do auto de prisão em flagrante delito para o comandante, eu posso encaminhar ele direto para o juiz, tá? Então, reformulando aquilo que eu falei lá, eu achei que a gente estava dentro do inquérito policial militar ainda, tá? Então aqui nós estamos falando de auto de prisão em flagrante, tá bom? Então o auto de prisão em flagrante, ele é presidido, ele é conduzido por um tenente, por um oficial, tá? Esse oficial, quando ele finaliza esse auto de prisão em flagrante, ele faz esse relatório e encaminha ele para o juiz decidir sobre a situação de flagrante daquele sujeito. Se vai decretar uma prisão preventiva depois do pedido do MP, ou se vai, enfim, determinar a liberdade provisória, ele vai decidir a vida desse sujeito aí, tá certo? Tá bom? Então, aqui, inclusive, nesse caso aqui, vocês podem reparar que o CPPM, tá? O CPPM autoriza que o inquérito policial militar seja dispensado. Qual que é uma das possibilidades? Você vai lá ler no CPPM, tá? Uma das possibilidades para que o inquérito policial militar seja dispensado é que existam documentos ou outros elementos que comprovem a autoria e a materialidade do crime e que dispensem o inquérito policial militar. É o caso do auto de prisão em flagrante, tá? Então, se eu tenho um auto de prisão em flagrante, tá bom? Eu já tenho aqui quem é o indiciado, tá? Eu prendi ele em flagrante, ele estava com a droga, então não tenho o que investigar, não tenho por que eu instaurar um inquérito policial militar nesse caso aqui. Então o que eu faço? Eu já pego esse auto aqui e já encaminho para o juiz já vai tocar o barco de lá, entendeu? Vai encaminhar para o MP, se o MP quiser oferecer denúncia, achar que é o caso de oferecer denúncia, já oferece denúncia. Então eu não preciso concluir o auto de prisão em flagrante delito, encaminhar ele para o comandante da unidade, para o comandante da unidade determinar a instauração do inquérito policial militar, tá? Porque ele por si só, o próprio auto de prisão em flagrante, ele já é suficiente, ele já é documento, já é um arcabouço de documentos suficientes para poder embasar uma eventual condenação ou absolvição, tá bom? Então não preciso necessariamente de que esse auto de prisão em flagrante delito ele seja homologado, ele seja ratificado, ele seja transformado em inquérito policial militar. Ele pode ir direto para o juiz,
Tá certo? Foi o que aconteceu nesse caso aqui, no caso específico, tá? Não houve instauração de inquérito policial militar. Esse procedimento que foi aberto dentro do EPROC, que é o Sistema da Justiça Militar da União, tá? Onde tramitam os processos digitais, ele já foi autuado dentro do EPROC como? Ele já foi autuado dentro do EPROC como um auto de prisão em flagrante, tá? Então o nome dele, o formato dele já é dentro do próprio EPROC como um auto de prisão em flagrante, não foi como um inquérito policial. Tá certo? Então não existiu inquérito policial militar nesse caso aqui específico, tá? E é geralmente o que acontece, tá? Então quando eu estou numa situação de flagrância, tá? Numa situação de flagrância, geralmente o inquérito policial militar ele não é instaurado, tá? O próprio auto de prisão em flagrante ele já é suficiente, tá bom? Para embasar ou para ajudar aí na fundamentação do promotor para que ele ofereça uma denúncia ou do próprio juiz analisar o caso. Tá certo? É isso que acontece na prática, tá bom? Alguma coisa impede que esse auto de prisão flagrante vire um inquérito policial militar? Não impede, tá? Então ele poderia virar um inquérito policial militar, tá certo? Ele poderia, por exemplo, esse auto de prisão flagrante poderia ser encaminhado para o juiz encaminha para o MP olha e fala assim, não, mas peraí, eu acho que ainda falta coisa aqui, né? Aí pede a determinação de instauração do inquérito policial militar. Aí ele volta e ele instaura um inquérito policial militar, investiga melhor, aí o inquérito aí o inquérito é definitivo, é feito um relatório no final do inquérito, homologado pelo comandante, aí vai para o MP oferecer a denúncia, tá bom? Nada impede do auto de prisão em flagrante evoluir para o inquérito policial militar, tá bom? Mas na prática, o que tem acontecido, até por essa própria previsão do CPPM, dizendo que o inquérito pode ser dispensado nesses casos, ele é sim dispensado, porque seria um trabalho desnecessário, tá? Não tem o que investigar aqui. Já foi preso, estava em flagrante, então agora só vamos para frente e vamos ver o que vai dar, tá certo? Então tá aí essa questão. Tá, o relatório. E aqui agora no final alguns ofícios, né? Oficiando aqui, ó, o doutor Arizona ali, que é o juiz auditor da 5ª CJM, tá? Um dos juízes, né? Dizendo que os dois fulanos aqui estavam presos, né? Os dois militares estavam presos, tá? Ó, eles foram, ó, delito, ó. Veja bem, de novo a data aqui, ó, importante, né? Então, flagrante delito no dia 8 de outubro, às 22h30, tá? Por que a data é importante nesse caso aqui? Porque essa comunicação aqui para o juiz já tem que ser feita em até 24 horas, certo? Ela tem que ser feita em até 24 horas. Então, por isso que, quando eu comunico aqui, que foi no dia 22 de outubro, às 22h30, então eu tenho até o dia 9 de outubro, às 22h30, também, de novo, né, às 22h30, para poder fazer a comunicação, tá? E essa comunicação, no caso aqui, foi feita, vamos ver se, aqui foi feita no dia 9 de outubro, provavelmente em horário de funcionamento do fórum, né? Horário de funcionamento da justiça, certo? De dia. Então eu teria o tenente aqui encarregado do inquérito policial militar, do auto de prisão em flagrante, ele teria até as 22 horas, vamos colocar aqui até as 22, né? Do dia 9 para poder fazer essa comunicação, tá? Por isso que ele mencionou aqui o horário, para que o juiz veja que ele está dentro do horário, dentro do prazo dele, tá certo? Então eu comunico o juiz, comunico o promotor de justiça e comunico também aqui a Defensoria Pública, tá bom? Se esses acusados que tivessem advogado no flagrante já, né? Não foi o caso, não acompanhei o flagrante, mas se eles tivessem advogado no flagrante, já dispensaria essa comunicação da Defensoria Pública. Tá certo? Então tá aqui, ó. As comunicações, né? Comunicou aqui também, no caso, ele comunicou aqui também as chefias dele, né? Ó, chefe de Estado-Maior da 5ª Região, da Brigada, tá? Então fez as comunicações aí que ele achou de praxe. E daí ele fez as fotos aqui, ó, do local do crime. Tá certo? Fez a foto aqui do local do crime. E é isso. Tá? Da apreensão que ele fez ali. E é isso. Acho que esses são os materiais que eu precisava tratar com vocês, né? Trazer para vocês aí. Eu acho que tem bastante coisa aí, bastante detalhes que vocês podem aproveitar para a prova de vocês, tá certo? E é isso, tá? Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo, tá? Os materiais de novo vão ficar disponíveis no link que está aqui na descrição do vídeo. E obrigado e até a próxima.